Peraí. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar de pé para começarmos cantando Andando com Cristo. Amy. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. De novo. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. A cada momento. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Mas vocês despertam assim? Tem que despertar com o braço bem alto, tá bom? Na hora de sentar, vocês sentam. Na hora de levantar, levanta rapidinho. E vamos cantar mais forte, tá bom? Vamos lá? Ao dormir, ao despertar. Muito bom, tá bem animado. Vamos já fazer a oração com o irmão Davi, todo mundo de olho fechado. Senhor nosso Deus, Senhor, dar-me um bom culto, Senhor, oh Pai bendito, abençoe essa escolinha, Senhor, que nós te pedimos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dizer amém, juntos, bem forte? Amém! Amém. Vamos cantar agora o coração da menina e do menino? Também. O coração da menina e do menino, que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino, que tem Deus é diferente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz
feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Tudo bem, pode sentar. Agora nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e a irmã Rebeca vai cantar para nós, Vamos Marchando. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Avistei a linda terra, essa terra é Canaã. Avistei a linda terra, essa terra é Canaã. Amém, ficou muito bonito e nós vamos cantar com ela, né? O irmão Lucas também tinha pedido para cantar, então ele vai vir também, pode vir. Vamos ficar de pé para a gente cantar marchando? Todo mundo marchando bem forte, tá bom? Pé bem forte no chão. Vamos lá? Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Avistei a linda terra, essa terra é Canaã. Avistei a linda terra, essa terra é Canaã. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Avistei a linda terra, essa terra é Canaã. Avistei a linda terra, essa terra é Canaã. Essa terra é Canaã. Muito bom. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Vamos cantar mais um hino agora? Se com a família está Jesus, faz tempo que a gente não canta, né? Você cantava esse hino, não cantava? Então vem cantar com a gente. A Luísa vai ajudar a gente vai cantar bem forte, bem animado, tá bom? Com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, sim. Com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, sim. Com o pastor está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, sim. Com o
obrigada. Deus abençoe a irmã Luísa. Que agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa escolinha, irmão Henrique. Bom dia com Jesus, amém? Amém, graças a Deus, que forte, né? Todo mundo animado, isso é muito bom, né? Muito bem, né? Então nós estamos aqui este domingo pela manhã, muito felizes na casa de Deus. Domingo passado foi encontro, né? Quem foi no encontro regional que nós tivemos? Muito bem, muitas crianças foram, né? Fomos ricamente abençoados. Então, hoje, quem trouxe a Bíblia? Trouxeram a Bíblia? Nós vamos ficar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos começar um estudo sobre alguns personagens, né, se Deus permitir. E eu gostaria que vocês, então, abrissem as vossas Bíblias em Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Começo da Bíblia, né? Velho Testamento, né? Então, é aqui na frente, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Nós vamos falar então um pouco sobre Ana e Samuel, né? Primeiro Samuel, capítulo 1, né? Primeiro capítulo, versículo 9 ao 11. Quem achou? Todo mundo achou? Sim? Não? Achou? Acharam? Todo mundo achou? Diz amém. Quem achou? Amém! Ah, muito bem. Então já podemos ler juntos, né? Vamos ler então forte esses 3 versículos? É capítulo 1, versículo 9. Ixi. Está todo mundo no 9? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. É capítulo 1, versículo 9, né? Aqui, ó. Aí, todo mundo achou agora? Certinho, né? Vamos ler então? Vamos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, de mim te tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Muito bem, né? Podem se assentar. Muito bem, então eu vou contar um pouquinho da história de Ana e Samuel, né? Muito bem, vamos ver se vocês lembram. Quem aqui lembra qual foi o nome do juiz que nós estudamos? Primeira coisa, né? O que é um juiz? Quem lembra o que um juiz faz? Vocês lembram dessa escolinha que nós tivemos? Comanda tudo? Não é bem isso, né? Quem lembra o que um juiz faz? Tem um advogado e tem um juiz. Quem lembra o que o juiz faz? Lembra? Ele julga. Ele julga, né? Julga o povo, né? Ele julga o povo e protege o povo. Qual foi o juiz que nós estudamos recentemente aqui? Que protegeu o povo? Foi? Sansão. Sansão. Quem lembra das escolinhas de Sansão? Ah, muito bem, né? E ele tinha um voto nazireu, não é mesmo? Vocês lembram do voto nazireu? Quais eram as 3 coisas que ele não podia fazer, né? Vocês lembram agora as 3 coisas que ele não podia fazer? Cortar o cabelo. Uma, cortar o cabelo, né? Não podia passar navalha no cabelo. Calma aí, irmão Davi. Então vamos aqui. Não podia beber vinho.
Não podia beber bebida forte, né? Vai, aqui, irmão Rodrigo, daqui a pouco você participa. Não podia tocar em animais mortos. É, isso mesmo, né? Não podia tocar animais imundos, né? Lembra os 3 então, irmão Davi? É bebida forte, não cortar cabelo e não tocar em animal morto. É, muito bem, né? Essas 3 coisas não podiam ser feitas, né? Porque ele tinha um voto nazireu. Muito bem. Só que hoje eu vou contar a história de um outro juiz, tá bom? Já falo o nome dele. Então vamos passando? Ó, tem umas figurinhas ali na tela, tá bom? Vocês prestem atenção lá na figurinha e prestem atenção no que eu estou falando também, tá bom? Muito bem, então. Ó, então, há muito tempo atrás, houve na terra uma mulher chamada Ana. Ana era casada com um homem chamado Eucana, que possuía uma outra esposa que se chamava Penina. Então, naquele tempo, era permitido o homem ter mais de uma esposa, né? Hoje, não mais. Hoje, existe só o papai e a mamãe, né? Devem andar juntos até que a morte separe. Mas, naquele tempo, era permitido o homem ter mais de uma esposa e não era pecado, tá bom? O nome do esposo dela se chamava Eucana e o nome da outra mulher se chamava Penina, tá bom? Ana vivia muito triste, porque não podia ter filhos, né? Ela não podia ter nenéns, né? Então, ela ficava muito triste e chorava por todos os lados. Mas o esposo dela sempre a confortava, né? Dizendo que, consolando ela, né? Acerca disso, né? Porque ela não podia ter filhos, né? Com certeza ela tinha algum problema. Ela era estéril, tá bom? Certa vez, ela foi ao santuário de Deus, ó. Vejam só que ela não foi no mercado, ela não foi no banco para orar a Deus, não. Ela foi no local certo. Ela foi no santuário de Deus. E orou ao Senhor, com muita fé no seu coração, e pediu a Deus um filho. E ela prometeu que se Deus desse um filho a ela o daria para trabalhar ao Senhor na igreja, no santuário, né? Naquele tempo era o santuário de Deus, né? Então ela falou que se Deus desse um filho para ela devolveria esse filho para o Senhor. Então, um homem chamado Eli, que era sacerdote do templo, vendo que Ana orava no santuário com muita fé, disse que Deus poderia atender as orações dela, né? Ali está o Eli, né? Que era o sacerdote do templo daquela época, né? Passado algum tempo, Ana, então, engravidou. Olha só, hein? Ela conseguiu. Deus deu esse presente para ela, né? Ela engravidou e teve um filho. E colocou o nome dele de... Qual foi o nome dele? Samuel, né? Muito bem. Esse era o nome, então, do filho de Ana, né? Ana, então, amava muito o seu filho, né? Aquele filho que ela orou para que Deus desse a ela, né? Amava muito Samuel. E conforme ela prometeu a Deus, depois que ele parasse de mamar, ela deveria, então, levar o filho para ele no templo, né? no santuário, para que ele servisse a vida dele toda a Deus, né? Então, ela fez isso. Ela cuidou do menino e ele foi se crescendo, crescendo e crescendo. Depois que ele ficou um pouquinho grande e parou de mamar, Ana levou Samuel para o templo, né, para o santuário de Deus, para servir a Deus lá, né, conforme ela havia prometido. Mas Ana visitava ele frequentemente, né, porque afinal de contas ele era pequeno, né, e ela amava muito ele, mas ela visitava ele, né, lá no templo. Samuel amava servir a Deus e aprendia de Deus a cada dia, né? Como nós aqui também, né? Todos nós quando nós chegamos aqui na igreja, nós aprendemos um pouco mais de Deus, né? Samuel era como nós também, aprendia de Deus a cada dia no seu templo, né? Mas aconteceu algo muito interessante, ó, prestem atenção. Numa determinada noite, Samuel pequeno ainda, uma criança, Deus o chamou. E disse assim uma voz, Samuel. Samuel acordou na noite e
achou que era o sacerdote que estava chamando ele, Eli. Está vendo ele dormindo lá? E ele falou assim para Eli: pois não, Eli, pode falar, né? O que o senhor deseja, né? Aí Eli acordou e falou: não, eu não te chamei, Samuel. Pode voltar a dormir, não fui eu que te chamei, não. Samuel voltou a dormir e logo ele ouviu outra vez a voz, dizendo assim: Samuel. Ele acordou de novo, perguntou a Eli: pois não, pode falar, né? E Eli novamente disse: não, eu não estou te chamando. Não sou eu que estou te chamando, Samuel. E aconteceu isso por 3 vezes. Então, Eli, que era o sacerdote, ele pensou: eu acho que é o Senhor que está querendo falar com este menino. Então, Samuel, quando você ouvir a voz te chamando novamente, você fala assim, para esta voz: fala, porque o teu servo ouve. Você não precisa vir até mim, não. Você já fala direto com a voz, porque é Deus que está querendo falar com você. Fala que o teu servo ouve. E assim, então, Samuel fez. Então, novamente a voz veio a ele e disse: Samuel. E ele disse: fala que o teu servo ouve, Senhor, né? E então, Deus falou com Samuel a seguinte coisa, prestem atenção. Deus disse para Samuel que ele traria um grande julgamento sobre a família de Eli, que era sacerdote do templo, porque os filhos de Eli eram maus. Olha só que coisa, hein? E Eli os protegiam mesmo assim. Então, o nome deles, dos 2 filhos de Eli, era Hofni e Finéias. Nome bem difícil, né? Hofni e Finéias. Vamos falar esse nome junto? 2 nomes, né? 2 filhos. E eles eram muito maus. Você sabe o que eles faziam? Eles não podiam entrar onde ficava a arca de Deus. E eles ficavam ali fazendo algumas travessuras ali onde ficava a arca, né? Não podia entrar lá e eles entravam. Quando o povo mandava um sacrifício para o templo, eles ficavam pegando aquele sacrifício, a carne, né? Mandavam carne lá para o templo, eles ficavam pegando aquele sacrifício que era direcionado a Deus, pegando para eles e comendo, né? Então eles faziam coisas que não agradavam a Deus. E Eli, sendo sacerdote do templo, ele não falava nada para os filhos dele. Está vendo só o que acontecia? Por isso que Deus mandou esse castigo para eles. Então, o que aconteceu? Então, algum tempo depois, dito Deus essas coisas para Samuel, a vida continuou, né? E um tempo depois, sabe o que aconteceu? Os inimigos de Deus, que eram os filisteus, atacaram Israel. E os filhos de Eli, sabe o que fizeram? Uma coisa terrível ainda. Eles pegaram a arca do concerto, né? E levaram para a batalha, algo que eles não podiam ter feito. Pegaram a arca e levaram para a batalha. Você sabe o que aconteceu com os filisteus? O que os filisteus fizeram com o povo de Deus? Vocês imaginam? Os filisteus mataram todos aquele dia na guerra. Mais de 30 mil pessoas morreram naquele dia por causa dessa desobediência. Eles levando a arca lá. Levaram para a guerra a arca que deveria ficar no santuário. Não era permitida a arca sair de lá. Então Deus matou todas as pessoas ali. 30 mil pessoas morreram. Inclusive os 2 filhos de Eli, pela essa grande desobediência, né? Só para nós relembrarmos aqui, acho que eu também nunca falei isso aqui. A arca da aliança, né, representava, aquela arca do concerto, representava a aliança de Deus com o povo de Israel. Volta Érica. Mostra a arca para eles lá, só para eles verem. E 3 coisas tinham dentro da arca. Eu queria falar isso para vocês, As 2 tábuas da lei de Moisés estavam dentro da arca. As 2 tábuas da lei de Moisés. Outra coisa que estava dentro da arca, a vara de Arão. Vara de Arão. E o vaso do maná, né? O vaso do maná eu não conheço muito bem, mas eu acho que era o vaso que colocava o maná, alguma coisa assim, né? Essas 3 coisas estavam dentro da arca da aliança de Deus. Depois nós podemos passar um pouco mais com isso com calma, né? Muito bem. Então,
Samuel, que amava muito a Deus e o servia, ficou... O que acontece? Quando o pai dos dois meninos, né, ele ficou sabendo da morte dos seus filhos, ele caiu da cadeira, né, ele ficou muito assustado, caiu da cadeira, bateu o pescoço dele e morreu também, né? Morreu tanto os dois filhos dele, como o próprio sacerdote do templo, né, por causa dessas desobediências. E Samuel ficou como sendo agora o sacerdote oficial do templo, né, do santuário. Lá, Samuel, lá em cima, né? Ele ficou sendo, então, o sacerdote do povo de Israel. Samuel, depois que ficou adulto, convocou o povo de Israel e os liderou no exército de Israel contra os filisteus, né? Com a ajuda de Deus, os filisteus foram derrotados. Deus ajudou eles fortemente, né? E derrotou todos os filisteus, porque Deus estava com Samuel. Então Samuel foi reconhecido como um juiz sobre Israel e passou a viajar pelo país resolvendo os problemas, né? Julgando o povo de Israel. Mas quando Samuel ficou idoso, ele colocou os seus filhos como juízes, né? Porém, não deu muito certo porque eles também faziam coisas erradas. Os filhos de Samuel, né? Isso prova que nem sempre porque um homem é chamado, os seus filhos também serão, né? Mas é para nós aprendermos, né? Alguma coisa com isso também. Mas aqui o certo é que os filhos deles de Samuel não eram tão obedientes, né? Mas o povo de Israel pediu um rei para governar sobre eles. Olha só, hein? Deus governava sobre Israel, mas o povo insistia para Samuel que eles queriam um rei. Samuel foi consultar a Deus e ele falou: Senhor, será que esse é o melhor? E ele falou assim, olha, né, Deus falando para ele, o povo vai pagar um preço caro por isso, né? Porque o rei colocará os seus filhos para serem cavaleiros na batalha, ou seja, eles terão que lutar para vencer, né? O rei vai colocar as suas filhas, né, falando do povo de Israel, para ser cozinheiras e padeiras ali, né, para o reino. Terão que costurar para o reino, terão que trabalhar para o reino. Não seriam escravos, mas teriam que trabalhar, né? E o rei ainda vai tomar o melhor da terra para dar aos seus criados, né? Olha só, hein, o que o rei ia fazer, né? Se fôssemos levar, não dá tempo de falar, né? Mas hoje em dia, né, quando nós temos algum rei, alguém tomando conta, olha só, né, isso vem lá do tempo passado, né? É um reflexo hoje do que nós estamos sofrendo, né? Então, e outros problemas mais, né? Não dá tempo de falar todos, né? Mas ainda assim, o povo preferiu ter um rei que dominasse sobre eles. Eles não estavam contentes de Deus dominar sobre eles. Eles queriam um rei como as outras nações tinham, né? Então Samuel ungiu um homem para ser o rei de Israel, e o povo ficou muito feliz. Sabe qual é o nome desse rei que Samuel ungiu para ser? Quem sabe? Sabe, irmão Davi? Vamos ver se o irmão Davi sabe mesmo. Davi. Não foi ainda Davi, não. Foi um outro homem, né? Antes de Davi, havia um rei. Quem sabe o nome dele? Saul, né? Era Saul o nome dele, né? Ele era um homem muito forte, formoso e alto, né? E ele era tão alto que o povo batia assim no ombro dele, né? Você vê tão mais alto que ele era, né? E o povo quis esse homem, né? E então Samuel ungiu ele como rei e parabenizou por ser escolhido rei de Israel, né? Então, ali, Samuel, então, ungiu ele como rei de Israel. Tem mais um aí, né? Pode passar mais um slide. Olha lá, o povo ficando feliz, né? Porque agora eles tinham um rei. Mas isto custou caro, né? Então, isso vai ser uma história para uma outra escolinha. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Saul, o que aconteceu, o que ele fez, e sobre Davi. Tá bom? Gostaram da historinha? Conseguiram entender? Muito bem. Então, hoje eu não vou fazer perguntas, mas
depois no final dos nossos estudos, eu vou falar para vocês estudarem, tá bom? Vai ficar na internet essa escolinha. E eu vou fazer perguntas para vocês responderem, tá bom? Nós vamos fazer uma gincana aqui. Combinado, sim ou não? Sim. Muito bem, então, né? Então, vamos então ficar de pé. Domingo que vem é apresentação, né? Domingo que vem é apresentação, então, ó. Então, eu quero que vocês, durante a semana, deem uma olhada nessa escolinha de hoje, tá bom? Para não esquecer. Nós aprendemos aqui na igreja, depois temos que rever para não esquecer, tá bom? E daqui domingo que vem é a apresentação de vocês e depois nós continuamos o nosso estudo. Combinado? É só a mãe Joana que combinou comigo. Tá combinado, sim ou não? Sim. Domingo que vem é a apresentação, então. Traz bem forte, bem bonita para Jesus, tá bom? Vamos fechar nossos olhos? Fechar todos os nossos olhinhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar com a Noemi. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, pelo esse sol, Senhor. Muito obrigado por essas crianças, Senhor, participando dessa escolinha. Que nenhum mal aconteça conosco, Senhor. Que todos os dias a gente vê essa escolinha, Senhor, aprendendo mais uma lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar, tá bom?